Irondiro da Paixão Fernandes nasceu no Parâmio em 7 de junho de 1931 e fez o liceu em Bragança, sede do Conselho, entre 41 e 50. Neste ano letivo de 49-50, funda a Alvorada e parte para Coimbra, onde faz a sua Guerra de Troia. São 10 anos de 51 a 61, intervalados por uma bolsa em Espanha, mas sobretudo com o início já da docência, quer em Leiria, quer na Escola Industrial e Comercial de Bragança, onde voltará depois em 64 até 74. Em 59 lança A Presença, revista e boletim desta Escola Industrial e Comercial, onde se revelaram alguns nomes, como António Ferra, em que colaboram, por exemplo, Pires Cabral e outros. Perfeita a licenciatura em Filologia Românica na Universidade de Coimbra, que ele evoca com alguma amargura, sobretudo devido a certos professores como Costa Pimpão. Vai para Bragança, para a sua escola industrial e comercial, pudera ter ido também para o liceu, e tem subitamente um convite para deputado à Assembleia Nacional na 9ª legislatura, que vai até 69. Neste quadriênio é eleito sócio da Sociedade de Antropologia e Etnologia da Universidade do Porto, de que mais tarde, em 75, é afastado por razões desconhecidas, e tem na cidade, de facto, um trabalho notável, começando em 69 o que é hoje a bibliografia do Distrito de Bragança, em artigos, primeiramente no Mensageiro de Bragança, e depois trabalhos que prossegue na Avelar Brutero, a que estava ligado por estágio desde 66, presumo, e onde voltará depois em 74 até 91, quando se jubila da docência no secundário. Interessa referir que em 73, com Eduardo Carvalho, promove a primeira exposição bibliográfica do Distrito de Bragança, que eu pude celebrar em nota do Mensageiro de Bragança, e tem colaborações quer neste semanário diocesano, quer na Telos, na Brigântia, na Gil Vicente, um conjunto de publicações que ele não quis revelar na sua extensão na bibliografia, entretanto saída no seu verbete. É de assinalar assim, nesta circunstância, o que eu considero as suas décadas, que são os volumes dedicados à bibliografia do Distrito de Bragança, na sequência dos volumes já dedicados na série Documentos, quer a matéria relativamente ao Distrito, seja no desembargo do Passe, seja no Ministério do Reino. Terminaria assim por referir a necessidade, eu já fiz também em vários lugares, falando e escrevendo, da série dos 10 volumes de escritores, jornalistas e artistas, que terminará em 2014, em que autores naturais de Bragança, o que por cá passaram, se revêem e ficam com, digamos, uma grande dívida para com o Dr. Irondino da Paixão Fernandes, que é, outro sim, uma figura distinta, seja no trato, na generosidade, na forma de vestir, naquele sorriso que lhe vemos sempre no rosto e que, enfim, deve honrar, devemos sentir-nos honrados enquanto comprovincianos, e, sobretudo, lembrar que são estas figuras que nos deixam, de facto, uma grande dívida para o futuro. Nome que honra os seus amigos e a terra que o viu nascer. E agora vamos ouvir o Dr. Irondino da Paixão Fernandes na primeira pessoa. Doutor Irondino, vamos começar pelo princípio. Qual é a primeira memória que tem de menino, de criança, muito pequenino? Qual é
recuar-nos no tempo do que é que se lembrou, não é? E depois a sua vida, os seus irmãos, os pais, a casa, a rua, a escola. Vamos devagarinho, desde a primeira lembrança. É muito difícil dizer qual foi a primeira lembrança. Eu até me lembro, até me parece que não tenho lembrança nenhuma que seja a primeira. Dizem que nasci no Paramo. Dizem que foi, já lá vai muitos anos, em 31. Não é? E depois, lembro-me de, por ali andar com os outros garotos, rua acima, rua abaixo, ir para a escola, sair da escola e jogar o tiro Que jogos? a porca, o rolo, o tiroliro, né? De sair da escola e fugir com mais 3 ou 4 para ir ao baceiro tomar um banhito e voltar a fugir para chegar a casa a horas que, enfim, não desconfiassem que teríamos ido para algum lado. Não é? Lembro-me depois de um dia ir fazer um exame de 4ª classe a Bragança. Lembra-se da viagem? Não me lembro da viagem. Não me lembro da viagem. Lembro-me de ir com as vacas, isto é, guiá-las para o monte, ou melhor, para os lameiros, de guardá-las, não fossem comer a folha da erva do parceiro, do vizinho. Enfim, os anos no Paramo foram isto. Lembra-se como era a vida em casa dos seus pais? Era a vida do pobre lavrador, que tem de ir. Isso mesmo, o gesto é tudo. Que tem de ir tratar das batatinhas, tem de cuidar das vacas quando as tem. Não é? Quando as tem. E no final do ano, enfim, recolher uns alqueires de centeio, umas batatas, os feijões, as uvas, que iriam, entretanto, se vá também um recozito, não é? Ou 2, enfim, conforme as possibilidades, não é? E ir passando o ano assim, sem sair nunca da cepa torta. Fez a 4ª classe, continuou a estudar? Fiz a 4ª classe, fui para o liceu, Veio e veio fora, depois vim para Coimbra, fui para... Fez o liceu aonde? Fiz o liceu também em Bragança, aqui. Os 7 anos? Os 7 anos, sim. Onde ficou, em casa, como era a Bragança desse tempo? Era mais pacata do que agora. Era muito mais. Não é? E muito mais pequena. Acabava, a bem dizer, onde estão os Correios. A estação já ficava a estação de caminhos de ferro já ficava como fora, e ali acabava a cidade. Havia depois o edifício das obras públicas, mas já se considerava fora de cidade. Cá para baixo não havia nada, terminava por baixo do seminário. Havia depois uma casa chamada Casa dos Nogueiros, já era meia fora de... Naturalmente não havia a chamada agora Avenida do Sabor. Eu continuo, não é oficialmente tem outro nome, mas eu continuo a chamar-lhe como a princípio se chamou Avenida do Sabor. Não é? Já não era nada. E para o sul e para Poente, nada mesmo. A cidade acabava na ponta do Florença. Para esses lados, claro está. O que é que fazia o jovem? Estava numa casa particular? Claro, estamos a falar do Fervença, do Rio. Sim, sim. O jovem, por exemplo, no fim das aulas, quando podia, evidentemente, quando o deixavam sair de casa,
não é? Porque tinha de obedecer estritamente à pessoa que estava encarregada dele, não é? E fugia, por exemplo, até ao sabor. Perdão, até ao sabor, sim, até ao sabor. Tive algumas escapadelas dessas, fugindo até ao sabor. Para tomar banho. Diziam-me que, enfim, que eu devia ter nascido pato, porque gostava muito da água, de nadar, para tomar banho. Eu então até ao Loreto, onde um encarregado das obras públicas, como é que eles... não me lembro o nome, como é que eles chamavam aos responsáveis pelas estradas que cuidavam. Não era capataz, era... O cantoneiro. O cantoneiro. Havia um cantoneiro que fizeram uma pequenita, uma barcazita, e que depois alugava para uns passeiozinhos ali por baixo da ponte. Uns passeiozinhos muito pequenitos, enfim, depois andava. Um dia um colega nosso, um colega meu, aliás, foi dar uma volta. Simplesmente, com tão pouca sorte, quando saía, caiu, molhou-se todo, todinho, nem um pato ficaria pior, não é? Bom, o que é que ele havia de fazer? Se chegava a casa todo molhado, era o cabo dos trabalhos. Tinha lá umas velhotas responsáveis por ele, que para as aturar, para as ouvir depois. Bom, resolvemos ajudá-lo, né? E aí tivemos 3 ou 4 com ele para ver se metia em casa sem as velhotas darem por isso. E assim foi. Chegámos junto da casa que era e ainda existe essa casa tal qual exteriormente, pelo menos está como estava, não é? Era junto do edifício que foi a antiga Caixa Geral de Depósitos e que agora julgo eu que é a Junta de Freguesia. Era mesmo lá no fundo, à direita, daqui de cima. A janela do quarto dele era baixa. Ele trepou para cima de um de nós, entrou pela janela, vestiu-se, saiu e voltou a entrar todo vestidinho, todo limpinho, para casa. Depois era jogar a bola, uma bola de farrapos. E onde jogavam? Em qualquer tipo de ira que houvesse, da cerca do liceu, ou então fora, enfim. Qualquer lugar onde houvesse assim uns metrositos que se pudesse jogar a bola, não havia campo de futebol, não havia nada. Não. E a bola era? De farrapos. Era uma meia de senhora, com os farrapos metidos lá dentro, pronto, redonda, cozida por fora, porque, enfim, a aparência de bola, não é? E, enfim, tantas outras não havia, pelo menos não eram para nós, e nem quase para os outros, não é? O berlinde. Às vezes também não havia berlindes. Não é? A maior parte das vezes quem o tinha, enfim, já era um ricaço. E onde é que arranjavam os berlindes? Inclusive em 2 árvores que havia no lugar onde está agora o Flórida, o Café Flórida. Era o fruto dessas árvores? Era o fruto dessas árvores. Não sei já como é que se chamava. E não tinham berlindes de vidro? Não. Havia os berlindes dos automóveis, daquelas... Os regulamentos. Quem apanhava enfim, era o rei da festa. Que outros jogos? Geralmente eram esses. As meninas era a macaca, sei lá, não sei. E quando começou já a ter 16, 17 anos, a olhar para raparigas, como é que se divertiam? E bailes, festas, como é? Não havia muitos. Praticamente não havia nenhum. Eu não me lembro de ter ido a baile nenhum. A não ser depois no final de curso, no 7º ano, mas de resto,
eu pelo menos não tinha autorização para sair de casa. Um dia um colega meu, queríamos ir para o sabor. Imagina, com essa parte do centro, tens de muito ir para o sabor a tomar banho. Portanto, ele iria chamar-me depois do almoço, depois que era um sábado, um domingo, ou coisa assim, devia ser de sábado. Porque a razão de sairmos era irmos para o canto coral. Mas minha tia e madrinha, que zelava por mim, e zelava muito bem, calhou, ou enfim, a ouvir o recado que o meu colega me ia dar, chamar-me para irmos ao canto coral. Mas, não sei, a conversa foi outra, ela percebeu-se que era aldrabice. E eu disse, já não saiu, já ficou em casa. Os nossos passatempos eram geralmente esses, então ia dar-me volta, por ali, não havia nada. Não havia nada. Quando terminou o 7º ano, voltou para a aldeia? Quando terminei o 7º ano, fui para Coimbra. Foste para Coimbra? Fui para Coimbra. Como é que se vai daqui a Coimbra? Lembra-se da primeira ida, já era um homem. Ia-se muito bem. A pessoa metia-se no comboio, não deitava contas à viagem, claro está, não é? Tinha de se prover, de uma merendazita, não é? E lá para o fim do dia, se tudo corresse bem, chegava a Coimbra, não é? Não digo estafado, porque com 18, 17, 20 anos, enfim, se chega estafado, enfim. Descreva lá o itinerário da viagem, o tipo de comboio, onde parava, se ainda se lembra. O tipo de comboio era daqueles Era a vapor. Era a vapor, o comboio a vapor, os bancos naturalmente de suma pau, não é? Onde íamos olhando a paisagem, íamos cheirando o fumo terrível que o comboio, tantas vezes com que o comboio enchia a carruagem. Lá para baixo, na Nutrua, compravam-se umas regueifas que suavizavam um bocadinho a viagem, não é? Nós cá para cima não tínhamos regueifas. Tínhamos o centeio e o trigo para os dias de festa. Não é? De maneira que as regueifas eram, enfim, uma farinha mais fina. Não é? Pronto, e depois lá chegávamos a Coimbra. E ao Porto, Porto, sempre na mesma. ia direto ao Porto. Direto ao Porto, mudávamos outra vez de comboio, já tínhamos mudado ali no Tua, não é? Mudávamos depois outra vez no Porto, e depois chegávamos a Coimbra, à Coimbra Velha, e mudávamos outra vez no comboio para ir para a Coimbra Nova, o comboio de ligação. Não é? E pronto. Como era Coimbra nessa altura, para um menino que sai daqui, de uma zona tão insulada, como é que se adaptou àquela vida académica? Havia muita boémia, fados, a princípio repúblicas. Enfim, mas não, já o tempo do Trindade Coelho e das caneladas e mais isto e mais aquilo já tinha completamente desaparecido, não é? Claro, tínhamos que obedecer. No primeiro ano havia praxes, ainda é agora, e violentas. E eram violentas. No meu tempo, enfim, não. Eu lembro-me de uma vez ter refilado, não é bem, mas, enfim, não obedeci imediato às ordens que o doutor, a partir do segundo ano, não, doutores, ou éramos a partir do segundo ano, que um doutor me deu, não é? Que era de ir compor, ou mandar compor, pedir para compor, os sapatos a uma doutora cujo sapato perderam o salto.
Em que faculdade andava? Faculdade de Letras Românicas. Românicas, claro. E a sua vida cultural? Era só ler, estudar, casas, casa, universidade? Sim, não havia praticamente mais nada. Eu conhecia a biblioteca da universidade. Bom, e bibliotecas também da faculdade. Não é? Mas também nessa altura não a frequentava muito. Tive um problema antes de começar a escrever qualquer coisa, de saber o que é que eu havia de fazer. Mas escrever sobre quê? O que é que eu poderia fazer? O que é que eu... E foi uma preocupação de sempre. Repetir o que outros disseram? Não. Dizer algo de novo? Onde é que estava algo de novo para eu dizer? Não é? Mas isto vinha a propósito de já não sei de quê. Do que se fazia, não era? Que escrevia. Tu que escrevias, sim. Que escrevia e se o guardou e pelos vistos só guarda as coisas dos outros. Geralmente é. Geralmente é. Nesse tempo de Coimbra, ia à Baixa ou vivia na Alta só? Vivia um mundo académico ou também no tempo de Coimbra, vinha aos cinemas à Baixa? Não, aos cinemas nunca ia. Enfim, nunca gostei de cinema. Também por uma razão muito simples. Eu não fazia, e só disso percebi muito tarde, depois já do 7º ano, uma fusão perfeita das imagens captadas por uma vista e pela outra. E chama-se isto não sei o quê, eu já soube, já perdi o nome, mas como dizia, também já não sei quem, não sei se era Shakespeare, se outro, um nome qualquer serve, não é? Não fazia uma fusão perfeita. Daí que, passado muito pouco tempo, doía-me a cabeça. E daí que eu estudasse pouco. Doía-me a cabeça, não estudava. Pronto, o que é que eu ia fazer? Continuo assim. Dizia-me o médico que... os médicos de cá nunca viram o que era. Só mais tarde, muito mais tarde, em Lisboa, é que perante uma consulta que terminara, eu digo ao médico, ao doutor, mas eu leio meia hora e já me dói a cabeça. E a consulta, que era numa clínica, passou, que se fez, mas fui ao consultório dele. Lembro-me do consultório dele, um salão enorme, cheio de apetrechos, enfim, com certeza para tudo mais alguma coisa, mas de toda a forma evitei-o. Viu-me aqui, vi-me ao lado, mostrou-me um macaco, mostrou-me uma cebola, mostrou-me sei lá o quê. E às tantas disse-me, já eu era professor, aqui em Bragança. E no final diz-me, tem de vir para cá um dia, fazermos uma série de exercícios. Tem de estar cá um mês. E eu disse-lhe, pois gente, mas como é que eu venho para aqui? Eu que sou professor em Bragança, como é que eu arranjo um mês para vir para aqui, para Lisboa? Não posso. E ele então, olha, então faça isto. E lá me indicou pegar um objeto qualquer, uma ponta afiada, e aproximá-lo e afastá-lo dos olhos uma série de vezes por dia, durante, enfim, o tempo que visse que era necessário. Claro que fiz aquilo meio dúzia de vezes, nunca mais fiz. E continuo na mesma. Trabalho um bocado, depois dou-me a cabeça, pronto, depois não trabalho mais. É um bom pretexto. Acabou o curso em Coimbra? Acabei o curso em Coimbra. Como é? E a sua vida profissional? O passo seguinte? O passo seguinte foi chegar aqui ao liceu. O curso das cadeiras propriamente ditas. Faltava-me a licenciatura. Acabei o curso e como a maior parte de nós fazia, exceto os meninos bem, os meninos ricos, não é? Esses, enfim, davam-se ao luxo de continuar por Coimbra. Nós tínhamos de ir trabalhar. E assim fiz eu. Chego aqui e fui ao liceu. Deparo com o senhor reitor, que tinha sido o meu professor de inglês. Tenho umas histórias engraçadas para lhe contar sobre isto. E o senhor reitor, bom,
sabe, mais isto, mais aquilo. Em primeiro lugar estão estes, em segundo lugar estão aqueles, em terceiro lugar aquilo outros, depois mais estes e ainda vem outros. Estava toda a gente à minha frente. Quando, na realidade, a maior parte das vezes os professores que estavam aqui não tinham licenciatura. Bom, mas pronto. À saída, encontro um velho colega de Coimbra. Eu disse, o que é que tu por aqui? Olha, concorri para aqui, fui chamado para aqui, estou aqui. Queres ir para... E tu? Olha, comigo passou-se isto. Eu não estou aqui nem em lado nenhum, não sei. Diz-me, queres ir para Leiria? Quero. Fomos de imediato aos Correios, fundámos para a Escola Industrial e Comercial e venho embora, apareça, depressa. Então, em 2 ou 3 dias fui. Rica escola, saudoso diretor, estou muito bem vestido na Iria. Aí lembro-me bem, estava às minhas aulas, ia para o castelo, para a varanda do castelo, com o livrito na mão, a olhar a cidade e a ler. Ou então ia para a biblioteca, o diretor encarregou-me de catalogar a biblioteca, cataloguei a biblioteca, premiou-me por isso, coisa que, por trabalhos extras, nunca ninguém fez na vida. Não é? E pronto, mas acabado aquele ano, enfim, voltei para aqui. Embora me tivessem chamado de lá. Em que ano é que foi, lembra-se? Não, já não sei o ano, não sei, mas foi Foi logo o primeiro ano. Foi 56, 57? Não? Foi por aí. Depois vim para aqui e olha, fiquei. No outro ano aceitaram. No ano seguinte já aceitaram aqui. No ano seguinte aceitaram lá embaixo. Chamaram-me no seguinte, mas eu não fui, vim para aqui nas férias, falei, não no liceu, porque sou de excelências, enfim, mas na escola industrial. Fiquei, enfim, fui, enfim, mesmo como provisório, mesmo, e sem a licenciatura, o professor mais qualificado de sempre, não é? Para aqui é que vinha, para mais para o mundo industrial, onde ganhávamos menos 500 cubos que os do liceu. Com iguais habilitações, tudo, menos 500 cubos. Mas eu tinha uma garantia, sabia que no ano seguinte eu tinha lugar ali, não é? Pronto. Só um dia concorri ao liceu. Estava no Porto, tínhamos casado, e sem nada que fazer, resolvi concorrer ao liceu. Chamaram-me. De Bragança. De Bragança, dessa altura. Mas depois eu fui dizer-lhes que eu tinha-me comprometido verbalmente, mas tinha-me comprometido. Para mim não é o papel que conta. Tinha-me comprometido com o diretor da escola e fui dizer, Sr. Diretor, eu concorri ao liceu, mas eu não vou para o liceu, eu continuo aqui. Às vezes eu podia saber, e cheguei ao liceu e disse, não, eu tinha-me comprometido com a escola, é para a escola que vou. Quantos anos esteve na escola? Muitos, não sei quantos, mas digo, mais de uma dúzia deles. Como era a sua vida na escola, do ponto de vista cultural? Normalmente as escolas comerciais e industriais eram marginalizadas, tinham um escalão de segunda em relação aos liceus, até os meninos dos liceus se separavam dos meninos das escolas, sim. Havia uma segregação nítida. Havia. Não é? Isso também devia alargar aos professores. Quando eu cheguei também havia. Isso é mesmo verdade? Isto quero dizer? Já não muito acentuada, não. No caso dos professores, geralmente não. Mas ainda, suas excelências, os senhores professores do liceu consideravam, enfim, uma espécie rara à parte, não é? Mas nós lá andávamos, não é? Eu aqui separo 2 períodos, aquele em que fui professor provisório e o outro em que fui diretor da escola. Como professor provisório dava as minhas aulas, ia para casa, foi uma altura, os primeiros anos, 2, 3 anos, ou 4,
em que eu estava a fazer a tese de licenciatura, e simultaneamente já começava a saber o que é que eu havia de escrever. Não é? Nessa altura já começava a saber. Porquanto, para além de um estudo que eu comecei a fazer, ainda publiquei algumas páginas sobre o falar de quadramil, eu fazia um levantamento também etnográfico, folclórico, linguístico do falar de prémio, que é a minha terra. Ia trabalhando simultaneamente, ora num, ora no outro, apetecia-me este, trabalhava neste, trabalhava no outro. Porquanto, também queria, isto era uma questão de brilho próprio, também queria mostrar que, e não cheguei a mostrar, queria mostrar que não era um aluno assim tão sofrível, tão suficiente como isso. Era um bocadinho mais do que isso. Não é? Em vez de um trabalho, apresentava-lhes 2. Mas depois só apresentei 1. Porquê? Porque não tinha tempo. Havia semanas que dava 30 aulas por semana. Dar as aulas, preparar as aulas, fazer os exercícios, corrigir os exercícios, fazer as reuniões, etc, etc. Não havia tempo. Mas é que apresentei o trabalho. E, curioso, aquele que eu mais gostava de apresentar, não apresentei. Porquanto estava mais atrasado. Não é? Eu já havia um ano ou 2 ou 3, não sei, uns 2, 3 anos que tinha feito a última cadeira, eu nunca mais fazia a licenciatura, eu nunca mais fazia o estágio, e continuava sempre como provisório, e já era demais. Fui ao professor, era o professor Pavel Boleu, dizia-lhe, olha, Sr. Professor e tal, e está bem, faça. Olha, vá ao professor Herculano de Carvalho, se quer, enfim. E felizmente que mudei do professor Pavel Boleu, que eram muito picuinhas, muito, enfim, mas bom professor. E agora faço um pequeno parênteses, a ver se eu saí depois onde estava para continuar. Lembro perfeitamente dele, de certas coisas dele. Ele pegava por uma vírgula que estava mal colocada, ou que estava mais ou menos, enfim. E eu disse, caralho, que coisa, enfim. Inclusive, lembro-me de uma vez que fiz um artigo qualquer, um opúsculozito, uma dúzia de páginas, mais ou menos. E na dedicatória depois escrevi tudo com maiúscula. Não. Tinha visto, não sei eu, escrever com as maiúsculas, e apeteceu escrever também aquela dedicatória com maiúscula. Resposta dele imediata. Mas caralho, que ideia é essa agora de escrever com maiúscula? Então não vejo, não sei como é que ele nos tratava. Que demora muito mais tempo a escrever e demora muito mais tempo a ler. Assim, coisas assim. E eu, que aliás, mas eu tinha inteira razão. E eu agora faço o mesmo. Em coisas assim. Enfim, não escapa nada. Pois é, mas quando nós queremos que não escape nada, nos escapa tanta coisa. Não é? Se formos a abrir as mãos, então escapa-nos tudo. Temos de ser rigorosos connosco próprios, não é? Bom, estávamos na sua licenciatura. Na licenciatura, não é? Que está ligado, naturalmente. Depois fiz, portanto, a licenciatura e concorri ao estágio. Não é? Concorri ao estágio, entrei no estágio, fiz o estágio e concorri, como professor. No primeiro ano apareceram-me no primeiro ano havia no país 2 vagas. Uma, parece-me que em Beja, ou Évora ou Beja, uma das cidades, e uma outra nas ilhas. Eu disse, que diabo, não vou, nem para. Eu cá em cima em Bragança, eu aqui em Beja ganho menos, porque estava como provisório, não é? Continuaria como provisório. Ganho menos, mas deixá-lo, não vou nem para Beja nem para as ilhas. E não fui, claro, não concorri. Mas no concurso seguinte, concorri e pronto,
Apareceram, no entanto, mais umas vacasitas, mas poucas, muito poucas. Mas eu efetivei ali em Mirandela. Mirandela. Em Mirandela. Mas entretanto, terminado o estágio, tive a possibilidade de vir para aqui como diretor da escola industrial. E vim, naturalmente. Nessas condições, não era muito, não gostava muito de, enfim, de estar como professor. Eu dava as minhas aulinhas e fazia o que me apetecia, como diretor já não. Mas vim, enfim, tinha o meu lugar garantido, disse não, ficava, sei lá para onde é que eu ia, e passava a ganhar como ganhavam os professores de quadro. Não é? Para além de uma gratificaçãozinha, era nada, 500 escudos, me parece, na altura. Contrariamente ao liceu, que era 800. Mas parece-me que a diferença era só aí, porque depois, como o professor ganhava precisamente já na mesma. Já ganhávamos mesmo. Pronto, eu depois aí estive. Em que ano é que foi diretor? Lembra-se? Já não. Já não se lembra? Também já. Não. Como diretor, fez algumas mudanças, não supor, a parte cultural lá na... Eu não sei, mas julgo que algumas se fizeram. Houve uma grande abertura que ninguém quis aos encarregados de educação, aos quais, quer pessoalmente aqueles que conhecia, quer através do jornal, porque entretanto, como provisório, é verdade, como provisório, eu criei na escola um jornal Presença. Porque vi que uma das melhores maneiras de levar os alunos a evitar os erros que cometiam era que eles os escrevessem, pusessem no papel. E aquilo que eles produziam foi, muitas vezes, o texto que nós íamos estudar na aula. Era bom. Tomaram gosto. Criou-se o jornal, o Presença, que agora, claro, com os ventos de Abril tinha de mudar de nome, mas não mudou inteiramente, não se esqueceu, não quis separação. Por alguma coisa foi. E passou a chamar-se simplesmente Nova Presença. Não é? Esse jornal foi ter com o diretor, dizer-lhe o que se passava, que 3 ou 4 turmas minhas tinham aderido à sugestão, ao convite de fazermos um jornal mesmo, se a escola queria assumir, enfim, a responsabilidade do custo, sobretudo do custo, não é? Ou só do custo, no final. Não quis. Disse não. Pronto, então se nos dá licença, pomos pelo menos lá o nome de que é o jornal das turmas tal, ou o jornal da escola e tal. Está bem, então. E assim foi. O jornal saiu, mas à minha inteira responsabilidade. Não paguei o tostão. Os alunos, se não todos, uma grande parte, tornaram-se uns jardinas excelentes, e pela rua fora aqui está o Presença, quem quer o Presença, quem, enfim. E o Presença vendeu-se todo e pagou-se. Isto, o primeiro número. Presumo que foi o mesmo do segundo, mas já não adiante, porque depois a escola assumiu por inteiro a responsabilidade do jornal. Chegava à escola, portanto, eu saltei, eu estava no liceu nunca saiu de jornal de parede. Não, saiu também. Também tivemos um jornal mesmo. Era o Alvorada. Na escola, foi o Presença que se mantém até agora. Já lá vão muitíssimos anos. Agora, nova Presença, claro, mas Presença. Nova Presença, mas Presença. Não é? Reformou-se na escola, então. Reformou-se na escola. Estive como diretor uns 10, 11, 12 anos, 10, talvez 11, uns 11 anos. Mas, entretanto, eu estava efetivo em Mirandela, passei efetivo aqui a Bragança, e depois parece-me que aqui efetivo estive pouco tempo, fui logo para Coimbra, apareceu uma vaga em Coimbra, concorri a Coimbra e
quando veio o 25 de Abril, eu respirei de alívio, estava farto de estar aqui da escola e fui para a minha escola de Coimbra. Pronto. Mas a presença continuou. Então terminou o seu ciclo de professor em Coimbra. Terminei o curso. Mas vinha cá. Vinha cá muito. Vinha cá sempre das férias. Páscoa e verão. Às vezes no inverno também. A aldeia. A aldeia. Conte lá essa do deputado. Foi simples. O deputado foi simples. Certo dia, o então amigo e conterrâneo, que era Presidente da Câmara, Adriano Pires, estávamos passeando ali na Almirante Reis, por cima, por baixo, de altura, tantas, ele diz-me se não queria ir para a Assembleia, ser deputado. E eu pergunto, mas o que é isso? Eu sabia lá já o que era. Eu tinha estudado a Organização Política e Administrativa da Nação no 7º ano, não é? Onde tinha apanhado, por sinal, logo no primeiro período, um valentíssimo 7. Mas lembro que no segundo tive 13. E no terceiro nunca mais olhei para a Organização Política e Administrativa. Tive 14 ou 15, coisa assim. Já nem sabia isso. Está bem, vamos lá. Vamos lá. E lá fui. Bom, os candidatos que eles propunham eram os candidatos, enfim, admitidos, não é? Eu não sei se havia oposição nem se não, pois se havia, anulavam-na logo. E lá estive 4 anos. No primeiro ano, muitíssimo bom deputado. Eu estava nas minhas sessõezinhas, do princípio ao fim, não é? Mas ao fim do primeiro ano, eu vi que o que eu estava a ser era um valentíssimo pateta. Embora, nos últimos tempos, eu passasse o meu tempo nos gabinetes do telefone. Sabe para quê? Na altura eu já andava a sonhar, para a escola, num gabinete de fotografia e cinema, e num tipo qualquer de banda, música, pronto. Não. De maneira que passavam umas horas, uns dias, ao telefone, na Assembleia Nacional, como então se chamava, não é? Outras vezes respondia à chamada e punha-me a abolir. Chiado em cima e depois chiado abaixo por ali fora, pelos chiados, pelos alfarrabistas, pelas casas de fotografia e cinema. Porque falámos da escola, na escola criei um gabinete de fotografia e cinema. O cinema nunca se fez praticamente nada, eu próprio nunca fiz nada, até ser uma reportagem uma coisita de nada, que por sinal perdi sobre Bragança. Numa velha, não sei se chamava Pacar ou coisa que vai, máquina de cinema, Pacar. Era tão bonitinha. Mas não sei o que é que fiz, e tenho pena dela. Já há uns tempos longos que eu não dava para me lembrar do nome, só agora me lembrei. Uma Pacar. Depois enfim, pessoalmente cheguei a comprar 2 ou 3. Mas pronto, uma está ali. Ainda não vi os meus restos uma resta da fotografia e do cinema. E à procura, portanto, de coisas de fotografia e cinema. Porque queria criar na escola um gabinete de fotografia e cinema e ninguém quis. Consultei os professores, ninguém se quis aventurar. E eu, que não percebia nada, ou quase nada, não é? Eu tinha uma boa máquina, que tinha sido até a máquina do pai do Ricardo. Uma máquina com a qual o Ricardo também trabalhava. Uma máquina que eu tenho em Coimbra em perfeitíssimas condições de trabalho, ainda, não é? Não me lembro o nome dela. Era aqueles retangulares grandes. Era profissional. Portanto, precisava de, enfim, entrar nesse mundo da fotografia, não é? E passava os meus dias por aí, nas casas de fotografia, ora adquirindo material, ora, enfim, vendo o que é que eu compraria também para mim. Teve 4 anos, teve 4 anos de férias em Lisboa. Tive 4 anos de férias em Lisboa.
na Assembleia e nas casas de fotografia e cinema e música. Mas fiz, fiz sobretudo trabalho de fotografia, como é que se chama? De reprodução de documentos, isto e aquilo. Tenho além uns, não sei quantos milhares de negativos e de slides. Estão ali umas caixinhas muito bem etiquetadinhos, todos. E passava o meu tempo assim. Com a fotografia passei muito tempo na reprodução destes documentos e na reprodução depois de documentos. Cheguei a este ponto porque verifiquei que os filmes que me eram revelados não eram em perfeitas condições e passei a comprar material e a revelá-los eu em casa, para me saírem todos perfeitinhos, todos iguais. Também, enfim, num dia de estupidez, dei aquilo tudo, desse material como é que se chama? De laboratório. De laboratório, não me ficou nada. Porque dei também um ampliador. Eu ofereci um ampliador a um rapaz, que é o meu informático agora, que gostava da fotografia, mas que também não, pronto, arquivou porque, entretanto, arranjou, implantou ele uma casa própria de computadores e pronto, já não tem tempo nenhum, absolutamente nenhum. Não é? Como é que era a vida lá de deputado? Andava sempre fora, então? E ninguém lhe ligava, ninguém lhe chamava a atenção. Terminavam as sessões, ainda era como agora. É pouca vergonha de agora, não é? É pouca vergonha, continua, então. Pode acabar uma coisa boa, mas a pouca vergonha não. Acabavam as sessões com os fulanos da PIDE. Esses tinham de estar até ao fim para ver se alguém, enfim, desviava. Além da pouca vergonha na Assembleia, havia alguma atividade útil, não? Havia alguma coisa de positivo naquela gente? Talvez houvesse. O que é que, sei lá. Não se notava. Desistiu. Havia um diapasão e pronto, não é? Aqui seguia-se pelo menos aquilo que o diapasão mandava. Agora não se faz nada. Não é? Acabou a sua vida de político e de deputado e voltou para Bragança. Eu voltei para Bragança. Para Bragança. Para Bragança. Onde estive até, portanto, até agosto ou setembro. Até setembro, me parece. E nunca mais. 25 de Abril. Diga? Depois do 25 de Abril, ainda estive até agosto ou setembro. Apanhou o 25 de Abril Apanhei como 25 de deputado? Abril aqui. Não, felizmente não, aqui. Apanhou aqui. Daqui. Como é que foi o 25 de Abril aqui nesta pequena cidade? Não sei. Não sabe. Não sei porque nesse preciso dia, eu ia a caminho da Suíça. Tinha direito a meio dúzia de dias. Não é? Eu ia a caminho da Suíça, em companhia do Diogo Fernandes, do conselheiro Diogo Fernandes, que, portanto, ia com a mulher a um curso à Suíça. Ao chegarmos à fronteira, deparámos com uma fiscalização a que não estávamos habituados. Geralmente era continuar e em frente. Não é? E nesse dia não. Quiseram-nos ver as malas de alto a baixo. E perguntaram-nos o que é que se passava em Portugal. E claro, ficámos intrigados. Desde aí, mas continuámos viagem, para trás não podíamos voltar. Continuámos viagem sempre à procura de sintonizar uma emissora portuguesa, claro. O que só conseguimos já nos Pirineus. Vimos o que se passara, pronto, e dormimos aí para a noite, é o fim do dia, e dormimos aí e voltámos para trás, à espera que as fronteiras abrissem. E quando abriram,
entramos. Fui à escola e deparo com um fulano que estava a acabar de deitar abaixo uma placa que se tinha posto a quando de uma visita do Tomás. Deixei-lhe a deitar, o que é que ele havia de fazer? E pronto, entro no gabinete e isso, os únicos senões que encontrei, de resto continuava tudo trabalhando na mesma. Entro no gabinete e encontro uns grandes painéis dizendo: diretor, apresenta contas da Universidade Portuguesa, porque entretanto ele tinha sido, era delegado distrital da Universidade Portuguesa, onde nunca entrou política absolutamente nenhuma. Cada um trabalhar o mais seriamente que podia e queria naquilo que lhe interessava e acabou-se. Bom, e uma parte, também fiquei como delegado da Universidade Portuguesa e veio o tal problema do liceu e da escola, porque no liceu o liceu era que super entendia em tudo. E eu tive a possibilidade de ficar delegado distrital da Universidade Portuguesa. Isso é algo. Fica Gitondino, não continua sempre o liceu. A única razão. Embora houvesse também uma indiciaçãozita, não sei de quanto. Mas foi sobretudo essa. Que a Sua Excelência, o liceu determinava, os outros seguiam. Não, agora, a partir de agora, durante uns anos pelo menos, não é o liceu, é a escola. Tal e qual. Portanto, tinha sido delegado distrital da Universidade Portuguesa, com o seguinte havia um orçamentozito, não é? Então, muito bem. Quem foi o aluno? Foi este. Anda cá. Quer saber, não é? Pronto, anda cá. Oh, chefe de secretaria, presta contas aqui este moço, quer saber isso. E-nos embora. Pronto. Assunto resolvido. Bom, e isso porquê? Porque ele no ano anterior tinha feito assim umas coisitas e eu queria vingar-se, mas teve pouca sorte no alvo que não bateu certo. E que mais? E mais nada. Tive ali uns dias a indicação de que se estava a preparar uma manifestação contra o diretor. E o chefe é fulano. Sim, pronto, bem. Anda cá ao professor X. E o professor veio, ouvi dizer que estava a preparar uma manifestação contra o diretor. Faz bem. Esse gajo, assim, esse gajo me merece que é realmente uma manifestação. Vamos lá às Forças Armadas, eu vou consigo. Pego-lhe no braço. Não quero saber, ficou danado que nem um peru. Venha daí, homem, não se atrapalhe, eu vou consigo. Vamos lá a protestar contra o diretor. Bom, a coisa acabou, mete o rabo entre as pernas e acabou e fez-se embora e pronto. Não senti nada, não tive mais oposição nenhuma. Em Coimbra, certo dia, já um bocadinho farto disto, encontro na Baixa o Pires Cabral. Falámos naturalmente dos nossos trabalhos, porque entretanto andávamos com uma antologia, os dois. A antologia que saiu pela primeira vez no 25 de Abril, em 64, mas que depois se continuou nos 2 anos seguintes. Ao fim dos 2 anos, eu estava farto já de antologias, porque tínhamos feito uma para o primeiro ano, para o 74. Tivemos de refundir por completo, ou criar uma completamente nova para 75. Uma outra para o ano seguinte. Eu estou farto de antologias. E embora fizéssemos as antologias ao cheio, aquilo era quase no instante, não é? E ganhávamos tanto como na escola durante o ano todo. Apesar de dividir por 2, para haver que dá as antologias, não é? Agora talvez não tanto, porque proliferaram talvez em demasia. E ele incentivou-me a prosseguir na BTV. E eu, por minha vez, incentivei-o a prosseguir num que tinha sido trabalho meu, que era o dos regionalismos, mas que tinha deixado por uma razão simples e complicada, que era de que, para termos um glossário em condições, era preciso não fiarmos-nos naquilo que vem nos livrinhos, muitas vezes muito mal,
mas andar de terra em terra. Exato. E eu não podia. Estar 8 dias aqui, depois estar outros além. Não em todas as terras, naturalmente, mas enfim, em pontos nevrálgicos, considerados mais necessários, não é? E pronto, peguei nos milhares largos de verbetes que tinha e mandei-lhes. Sei que o trabalho ficou em boas mãos, não é? E eu pude dedicar-me só a isto, porque as duas coisas também não eram capaz de fazer.